Ai, você viu o episódio ali que aconteceu com o cara do Carrefour? Ah, já vejo até a militância falando de racismo. Ai, meu Deus. Pior que a gente vai ter que se posicionar, né? Faz então, por favor, um textinho, porque hoje eu vou passear com meu filho no parque. Então, faz, por favor, um textinho. Vê aí o que a militância está falando. E faz um textinho bem bonito. Eu acho que vai até aparecendo na Globo. Vou ligar para a Globo. Vai até aparecer ali no horário nobre. Que aí eu aproveito e tento fazer um marketing em cima, né? Porque já que a gente talvez perca um pouco aí com essa militância, pelo menos ver se dá um pouco certo, né? Faz um textinho bonitinho para mim que aí eu dou um jeito disso acontecer. Oiê, bem-vindos a mais um vídeo do Giro com Giro. Eu sou o Giro e vamos girar sobre o episódio do Carrefour novamente, porque já não basta o cachorro, já não basta as polêmicas de gente morta escondida pro guarda-sol. Acontece também essas outras coisas também relacionadas a racismo aí no Carrefour. E eu já começo o vídeo com uma provocação, porque às vezes eu vejo um pouco as pessoas discutindo. Carrefour, ele fez essa coisa era certa, que foi, ele fez a pauta e colocar no horário nobre uma coisa, falando que eles vão tomar as medidas e tudo mais. Só que a gente analisa, primeiro que fazer o que é pedido das pessoas é o mínimo que uma empresa faz para manter uma imagem, para se manter respeitável aos olhos dos consumidores, para evitar boicote e tal. Não necessariamente significa que ela está realmente preocupada com o que acontece, até porque são episódios recorrentes de vários problemas já há um tempo. Então, número 2, você vê o Ibovespa fechando em baixa e o Carrefour subindo, fechando em alta ali nas ações, né? O que significa também que lá os investidores também não estão muito preocupados com os direitos humanos, com essa repercussão, com se teve racismo, se teve morte, se não teve. Então isso já é um pouco problemático e um pouco da gente olhar com um olhar diferenciado. Quando você vê o CEO falando daquelas coisas que ele falou no horário nobre, falando que o Carrefour ele respeita e a diversidade, a igualdade, não sei o que, você tem que olhar que aquilo não é necessariamente que ele acredita, que a empresa acredita, que a empresa toda, todos os, sei lá quantos mil funcionários ali tem, tiraram o dia para pensar. Não significa isso. Significa que eles falaram o que eles tinham que fazer como empresa, né? Para as pessoas ouvirem como consumidores. E significa que eu tô falando que o CEO é babaca? Não sei, na verdade. O que eu tô falando é que nem sempre que a gente vê, a gente traduz em algo que seja realmente real, né? Às vezes é um pouco distorcido. Outra coisa que eu vejo muitas pessoas argumentando e rodando um discurso contra, de direita, de esquerda, principalmente de direita, mas também tem da esquerda que argumenta, que é a questão... Mas isso não foi necessariamente um episódio racista, foi um episódio de violência. Se tivesse acontecido num bar, ter sido parecido, um louco que me mexeu com outros loucos, ele deu na maior loucura. Enfim, todas essas coisas aí que falam que isso... Em todo lugar, se fosse uma outra ocasião, acontece mesmo assim. E também, se for uma pessoa branca ali, com aquelas atitudes, acontece da mesma forma. E eu quero, primeiro, falar que isso é inaceitável, porque essa comparação, ela não é válida. De maneira nenhuma essa comparação é válida. Porque essa comparação, ela já pressupôs várias outras coisas. Por exemplo, ela pressupôs que seria possível aquele circo todo acontecer, de joga no chão, de sobe em cima, de não sei, com gente em volta, com câmera. Pressupõe que isso poderia acontecer com uma pessoa branca, quando isso não corresponde à realidade, mesmo que no inconsciente. Tente você aí no vídeo substituir essa imagem que você viu, se você assistiu os vídeos dele subindo em cima do cara, imobilizando e todo mundo em volta e tirando foto e gravando e não sei o que, tudo isso acontecendo, tente substituir por um homem branco, padrão, de terno, da alta classe social. Você não ia conseguir. Se seu cérebro consegue fazer isso, você acabou de nascer, porque desse mundo você não é, né? Porque é uma questão que a gente não consegue. Como a gente pensar no combate às drogas, que vai matar um monte de gente na periferia, mas não vai nas raves para prender os brancos ricos que estão lá curtindo a vida doidada nas drogas. Porque tem pessoas que descumprem a lei ou que fazem atos ruins, ilícitos, seja lá o que for, que tem uma pena, tem as que não têm uma pena. Tem vários, diversos, inúmeros casos. O rico, sem querer, mata o pobre, paga uma fiança ali de 10 mil, tá tudo certo. Mas quando é o contrário, não é verdade. Então, quando você quer comparar, você precisa pressupor que aquelas pessoas chegariam à mesma situação
E da mesma forma, quando isso não se configura, as pessoas automaticamente e sem perceber tratam diferente de acordo com o nível de beleza, a escala social, o nível de poder e a raça. Então quando você olha pro racismo, você não tá falando tipo, não, preconceito porque apontou e riu. Você tá falando disso também, mas você tá falando de várias outras coisas. Por exemplo, racismo estrutural, que mostra aonde estão as pessoas daquela raça. Se elas estão na periferia, se elas estão separadas, se elas estão concentradas num estado e em outro não, que é o famoso apartheid, que a gente não tem aqui no Brasil, né? Se a gente olhar pro Rio Grande do Sul, vai ter várias pessoas negras. Se a gente olhar pra Bahia, vai ter várias pessoas brancas. Se a gente olhar em São Paulo, por exemplo, para Moema e Brasilândia, a gente vai ver as mesmas pessoas, né? E por coincidência, Moema era com o índice de casos de sobreviventes de Covid mais alto, e se a gente olhar para Brasilândia, não tinham mais vítimas. Mas aí as pessoas falam que não tem a ver com racismo, mas tem. Onde as pessoas estão inseridas, como a gente enxerga o poder, o social, a beleza, tudo isso está envolvido no racismo. Se a gente, até no padrão de beleza que a gente olha, quando a gente vê uma pessoa branca se sentindo atraída só por pessoas brancas, quando você vê pessoas negras sendo atraídas também só por pessoas brancas, você vê que alguma coisa tem de errado. Não necessariamente aquilo é natural. E é um processo que muitas vezes acontece. Por quê? Porque as pessoas estão inseridas numa sociedade que enxerga como beleza e poder pessoas que estão naquele recorte de bem-estar social, de sucesso, de que pessoa que venceu na vida, até porque a atração é construída muito configurada a poder, é muito ligada ali, conectada, concatenada a poder. Então, numa sociedade que dá poder e enxerga poder somente a um tipo de pessoa, o padrão de beleza vai se configurando também mais ou menos ali. Então, a gente tem, sim, até no padrão de beleza, que a gente fala que é incontrolável, mas que é formado em algum momento das nossas cabeças e que não é totalmente natural e dado por genética, né? Até porque natural é muito estranho, né? Enfim, querendo dizer, a gente tem inúmeras discussões que a gente tem que fazer que não tem a ver com substituir o negro, colocar o branco e falar, tá aí, seria igual. Porque a pessoa, ela vai, nossa, será que seria igual? Então se é igual, então pronto, verdade, não existe racismo. Cai na falácia que desconsidera tudo que vem depois, que não deixaria essa mesma situação acontecer da mesma forma. E aí se você cai nessa falácia de comparar uma coisa específica sem perceber o que acontece ao redor e em volta profundamente nas suas raízes, no seu inconsciente e tudo mais, você acaba olhando, por exemplo, no Mourão, falando, não existe racismo no Brasil. Pra mim, no Brasil não existe racismo. Isso é uma coisa que querem importar aqui pro Brasil, isso não existe aqui. E aí você fala, é verdade, se fosse um branco seria da mesma forma, é verdade, nossa, então não tem racismo no Brasil. Só que isso, além de ser de um pouco de desconhecimento, é também, no caso de uma pessoa consciente, de uma perversidade muito grande. Porque você coloca, então, que tudo que é de diferente entre os negros, né, entre os negros e os brancos, entre todas as outras raças, essas coisas, então, se não existe racismo e existem essas diferenças, então você coloca que essas diferenças são naturais. E é normal que você tenha mais negros na camada mais baixa da sociedade, que é normal você ter uma disparidade gigantesca de salários entre essas duas raças, que é normal tudo que está acontecendo hoje nos presídios, você tem mais pessoas negras, você tem mais pessoas negras nas favelas, você tem mais pessoas negras nos empregos de base das empresas que falam que tem uma super igualdade racial na contratação. Então, se você fala que não existe racismo, é porque você fala, então, que este local em que elas estão diferente, o salário ganha diferente, o status ganha diferente, tudo que é diferente é porque é assim mesmo, né? E isso é muito perverso, isso é muito não reconhecer os privilégios, isso é muito se cegar às diferenças. E também o absurdo que foi o Bolsonaro, em plena G20, chegar e falar para os países que há tentativas de importar para o Brasil questões raciais que são alheias à nossa história. Uma rápida defesa do caráter nacional brasileiro em face das tentativas de importar para o nosso território tensões alheias à nossa história. Querendo dizer, estão comparando o caso com o George Floyd só para importar uma discussão americana que nada tem a ver com o Brasil. Porque aqui não existiu escravidão, né? Escravidão foi só nos Estados Unidos. Aqui não existiu apartheid racial. Apartheid racial foi só nos Estados Unidos. E isso é se cegar a tudo que existe na nossa realidade. E que tem muita gente que cai nesse discurso, tem. Por quê? Porque não passa por aquilo ou não para pensar. Ou cai nessa
esta falácia que esconde para trás todas as outras questões que tem a ver com aquela discussão. Então, antes de chegar e falar se fosse uma pessoa branca, antes de chegar nesse argumento, até porque você não vai chegar nele se você fizer esse caminho, é pensar, bom, por que as pessoas conseguem formar uma rodinha, assistir sem interferir e uma pessoa sendo asfixiada no chão e ok, normal. Em plena consciência negra, não é mesmo? Eu fiz a discussão ali na semana passada. A discussão do racismo é para brancos, inclusive precisa ser para as pessoas que estão ganhando em cima disso, porque as pessoas que estão perdendo, né, com isso, as pessoas que não são vistas como belas, as pessoas que não são vistas como capazes, as pessoas que são vistas como instrumento de poder sentar em me asfixiar no chão, essas pessoas estão perdendo. Mas enquanto as pessoas outras, que são os brancos, não abrem mão dos privilégios, não abrem mão de pensar, que nunca foi abordado pela polícia, tem um amiguinho dele negro que tem o mesmo carro, que já foi abordado várias vezes, enquanto ele não pensar que ele tem os privilégios, ele precisa pensar que ele não é parado, mas o amiguinho dele é, né? Enquanto essa pessoa não reconhecer isso, começa daí, ela vai continuar acreditando nesses mesmos discursos. A gente precisa desmontar esta falácia, né? É daí que vem. Então, de novo, você, amigo branco que está assistindo, amigo caucasiano, amigo detentor aí de vários privilégios, é você que precisa abrir mão, né, e perceber que você é privilegiado para que você abra as portas para as diferenças diminuírem. Ou seja, você faz parte da história, você faz parte das diferenças, e quando você aceita os seus privilégios, você aceita também a desigualdade. Por isso que, de novo, racismo, a discussão para todos. Não importa se você está no seu local de fala, porque o seu local de fala faz parte como privilegiado, porque o local de fala é quem é o locutor daquele discurso. E você, no seu local, tem um discurso que precisa ser estudado, olhado e falado, para que a gente consiga montar uma sociedade como queremos que seja. Mas é isso, então mande esse vídeo para quem você acha que tem que ver esse vídeo, que são aquelas famosas pessoas que mandam no WhatsApp esse tipo de comentário, nada a ver aí do se fosse branco. Vamos discutir sobre isso, vamos repensar os privilégios, vamos repensar tudo isso daí, porque é para isso mesmo que acontecem as polêmicas, para as pessoas discutirem em cima, mudar aquilo que a gente quer que mude, né, para falar mesmo sobre consumir conteúdo sobre e botar as ideias para frente para fazer mudar esse Brasil, não é mesmo? Então curte, compartilha e tchau!